Oi, eu sou a Nínive, faço parte da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente, da UES, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a taxonomia em segurança do paciente, começando pelo conceito de segurança do paciente, né, que ele é definido como sendo a redução ao mínimo aceitável de danos desnecessários associados à assistência à saúde. Mas por que é o mínimo aceitável, né? A gente trabalha com o errar é humano. Então, a partir do momento que a gente sabe que errar é humano e que somos humanos, na assistência, nós sabemos que somos propensos ao erro e que a qualquer momento nós podemos errar, mesmo que a gente procure não errar, procure estar sempre atento para não ter nem um dano ao paciente, né? Para que não aconteça nenhum dano ao paciente, está sempre procurando evitar. O dano, ele é o comprometimento de uma estrutura ou função do corpo e ou que provoque qualquer efeito prejudicial, né? Então, assim, há um exemplo, né? Que é a lesão por pressão. A lesão por pressão, ela acontece devido a uma ausência de possibilidade de mudança de decúbito, ou pelo fato do paciente estar em uma situação que naquele momento ele não pode ter essa mudança, o profissional ele não pode estar fazendo a mudança de decúbito, ou por algum outro motivo, como pelo qual o profissional não fazer essa mudança de decúbito. E aí nós temos que o profissional, ele falhou, é como se ele tivesse realmente falhado em relação a esse cuidado prestado ao paciente, né? Houve essa falha e aconteceu o dano ao paciente, que no caso foi a lesão por pressão, e ela pode vir a ser algo mais simples ou algo bem mais sério. Claro que nenhum dano que envolva o paciente, nenhum dano que chegue até o paciente, ele é algo simples, né? O incidente sem dano, ele é um incidente que atingiu o paciente, mas não resultou em um dano perceptível, como, por exemplo, uma medicação que foi administrada no paciente errado. Mas ela pode causar um dano? Pode, mas, por exemplo, um medicamento que não vá prejudicar o paciente. Ele tomou um medicamento, fez o uso de um medicamento que não prejudica o seu tratamento, que não vai prejudicar o seu organismo, que não vai fazer nenhuma alteração durante a sua estadia no sistema de saúde, né? Então, a gente não vai ter esse dano por mais que tenha acontecido essa falha, né? E aí nós temos o near miss, que é um acidente que não atingiu um paciente, é um quase erro, como um medicamento trocado. E aí eu coloquei perto, próximo um ao outro, as definições, porque a gente tem definições parecidas, né? Um quase erro. O não atingir o paciente, tudo bem, ele não atingiu o paciente, mas o incidente sem dano, ele também não causa dano ao paciente. Só que a diferença entre o near miss e o incidente sem dano é que no incidente sem dano, eu chego a fazer a administração do medicamento no paciente e no near miss eu não tenho essa administração. Eu noto antes de fazer a administração, antes de chegar ao paciente, que houve a troca, e assim eu não causo o dano ao paciente, né? Eu tenho essa percepção, vejo que teve a troca, então eu volto, tiro o medicamento errado, né? Então faço a administração do medicamento certo. E aí, como os exemplos, eu coloquei realmente os mesmos exemplos do medicamento trocado, né, tanto no near miss quanto no incidente sem dano, que é para a gente ver realmente a diferença de um para o outro, né, que um realmente chega a ser administrado o medicamento e no outro o medicamento não é administrado. É notado antes e feito a troca e a administração correta no paciente correto. E aí o evento adverso, ele resulta em um dano ao paciente, ele não é intencional e é decorrente da assistência em saúde e que não está relacionado à evolução natural da doença
de base, né? Como, por exemplo, uma hemotransfusão no paciente errado. A gente sabe que se acontecer, for algo que aconteça, né? Uma hemotransfusão, o paciente pode ir a óbito devido ao tipo sanguíneo e outros eventos que possam acontecer devido a essa troca de paciente. Priorizando, obviamente, que para isso a gente precisa ter a identificação correta do paciente, e é quando a gente vai ter todo o processo de comunicação também entre os profissionais, entre os pacientes, os acompanhantes, que é para a gente fazer essa checagem para ver se realmente é o paciente correto, né? E aí, diferenciando a cultura de segurança do paciente e o clima de segurança, é que a cultura de segurança, ela é um produto de valores, atitudes, percepções, competências, padrões e padrões de comportamento. A gente, desculpa que teve um erro de digitação. E aí é um padrão de comportamento de grupos e de indivíduos que determina o compromisso, o estilo e a proficiência no manejo da segurança do paciente nos serviços de saúde. É realmente quando a gente tem aquela cultura para ter o serviço de saúde adequado, para ter todo o processo de cuidado com o paciente, onde o paciente também ele é responsável pela sua segurança, porque a gente sabe que o paciente, o acompanhante, é sempre a última barreira para evitar o dano, para evitar um problema, uma falha na segurança dele, né? Então, assim, vamos fazer uma checagem para ver se realmente é aquele paciente. Então, a gente vai, qual o seu nome, qual a sua data de nascimento, vai fazer aquela checagem, sempre lembrando que a gente não pode induzir o paciente, né? Que a gente tem que falar qual o seu nome, não, o seu nome é, porque isso pode fazer com que o paciente não entenda o nome correto e por algum motivo ele venha a concordar com aquilo, ele pode estar, não estar consciente. E aí ele pode acabar comentando, né, concordando que aquele é o nome dele, mesmo sem ser. Então, sempre lembrando que a cultura de segurança, ela envolve também o paciente como última barreira. E aí o clima de segurança são as percepções compartilhadas entre os membros da gerência e grupo de trabalhadores em relação às políticas, procedimentos e práticas de segurança. Que isso vai refletir a percepção dos trabalhadores sobre o verdadeiro valor da segurança em uma organização. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais.